Olá e bem-vindos. Estamos a viver uma nova era dourada da exploração espacial. Só que esta é bem diferente e, francamente, muito mais complexa do que a primeira. É uma era de crescimento absolutamente explosivo, mas também de perigos novos que se estão a acumular mesmo por cima das nossas cabeças. Vamos lá ver os números para percebermos isto melhor. E para termos uma noção da escala disto tudo, os números não mentem. Pensem nisto. Só nos últimos 15 anos, a quantidade de foguetões a subir aos seus triplicou. É uma aceleração que não tem precedentes e que está a mudar completamente a nossa relação com o espaço. E para onde é que vão estes foguetões todos? Bem, a maioria vai para isto: colocar satélites em órbita. E aqui o número é ainda mais impressionante. A quantidade de satélites aumentou 10 vezes. 10 vezes no mesmo período. A órbita baixa da Terra está a ficar, digamos, um lugar bastante concorrido. E o motor desta explosão já não são só os países, pelo contrário. Agora temos gigantes comerciais como a SpaceX ou a OneWeb a liderar o processo. Estão a lançar as chamadas mega-constelações e os planos? Bem, os planos falam em até 1 milhão de satélites. É uma autêntica revolução industrial a acontecer em órbita. Claro, promete conectividade global para todos, mas ao mesmo tempo levanta questões muito sérias sobre a nossa dependência digital e até sobre o futuro da astronomia. Tudo isto parece progresso, certo? E é entusiasmante. Mas por trás desta atividade toda quase frenética, esconde-se uma pergunta fundamental. Qual é o verdadeiro custo desta expansão tão rápida? E é aqui que a nossa análise começa a encontrar os problemas. Bem, o primeiro custo, e talvez o mais óbvio, é o preço que o nosso próprio planeta está a pagar. O impacto ambiental de irmos para as estrelas é um território que, na verdade, ainda conhecemos mal, mas os sinais de alarme, esses já são impossíveis de ignorar. Ora bem, pensemos nisto de uma forma prática. Os foguetões libertam fuligem diretamente na alta atmosfera e essa fuligem absorve calor de uma forma super eficiente. Ao mesmo tempo, temos milhares de satélites que, no fim da vida, ardem na reentrada e libertam óxidos de alumínio. E o resultado? Ambos estes compostos químicos ameaçam a camada de ozono que, como sabemos, nos protege. E para se perceber bem a dimensão do problema, olhem para esta comparação. Um estudo revelou que a fuligem dos foguetões é, e isto é incrível, quase 500 vezes mais eficiente a aquecer a atmosfera do que a fuligem dos aviões. E porquê? Simples, porque é libertada muito, mas muito mais alto, onde fica por mais tempo e onde o seu impacto é, bem, muito maior. E atenção, porque nem as soluções que parecem mais verdes escapam a este problema. Como diz o astrónomo Aaron Bowley, até os combustíveis à base de hidrogênio libertam vapor de água, que em altitudes elevadas se torna um potente gás de efeito estufa. Portanto, o ponto-chave aqui é este. Em termos ambientais, no espaço, não há mesmo soluções perfeitas. Mas os desafios não ficam por aqui, não são apenas ambientais. Tal como acontece cá em baixo, a exploração do espaço não está livre de política. As mesmas dinâmicas de competição e de poder que vemos na Terra estão a ser projetadas para a órbita, criando um novo palco para velhas rivalidades. Isto leva-nos a um conceito fundamental para percebermos o que se está a passar: a astropolítica. Basicamente, é a ideia de que a competição entre nações por poder, recursos e vantagem estratégica se está a estender, agora, para o espaço. A definição, como podem ver, é bastante direta. A astropolítica não olha para o espaço como um vazio pacífico e infinito. Pelo contrário, vê-o como uma extensão da geopolítica. E o que é que isto significa? Significa que as mesmas pressões, os mesmos interesses nacionais e os mesmos riscos estratégicos que temos na Terra estão agora a ser replicados lá em cima, em órbita. E já há teóricos como Everett Dolman que já nem sequer olham para o espaço como uma coisa só, homogénea. Em vez disso, veem-no como um mapa estratégico, dividindo-o em regiões vitais como o chamado espaço terrestre, que inclui a órbita baixa da Terra, que é crucial, e o espaço lunar, que já se está a tornar no próximo grande objetivo estratégico. E esta citação do Dolman, olhem, resume isto na perfeição. A ideia de que quem controla a órbita, logo acima de nós, tem a chave para dominar o planeta, é uma perspectiva muito poderosa e, sejamos honestos, um pouco assustadora. E aqui está a grande diferença para a primeira corrida ao espaço. A da Guerra Fria foi, acima de tudo, uma questão de prestígio ideológico. A de hoje é muito mais pragmática e, por isso, talvez mais perigosa. Está focada em garantir interesses nacionais muito concretos, desde a segurança militar até à vantagem económica. Isto tudo leva-nos a uma pergunta inevitável. Com a poluição em órbita a aumentar e as rivalidades geopolíticas a aquecer, que regras é que existem para governar esta nova fronteira? Que leis temos para gerir toda esta complexidade? Pois, a resposta é, no mínimo, preocupante. A verdade é que a nossa estrutura legal para o espaço foi quase toda escrita para um mundo que, bem,
que já não existe. Estamos a usar leis da Guerra Fria para tentar resolver os problemas do século XXI. Reparem só nesta cronologia. Os pilares do direito espacial, como o famoso Tratado do Espaço Sideral, foram todos criados num período de tempo muito curto, ali entre o final dos anos 60 e o início dos 70. Foram feitos para uma realidade que, entretanto, desapareceu completamente. E é aqui que está o nó do problema. Estes tratados foram desenhados para um mundo bipolar, que era dominado por duas superpotências, dois Estados. Não foram de todo pensados para a realidade que temos hoje. Um mundo multipolar, com muitas novas potências espaciais e, um ponto crucial, com empresas privadas extremamente poderosas a operar. E a consequência disto é que há uma série de questões absolutamente críticas do nosso tempo que simplesmente não estão cobertas pela lei. Por exemplo, a mineração de asteroides. A quem pertencem os recursos? Quem é que é responsável por limpar o lixo espacial? Como é que se regulam estas megaconstelações comerciais? E o tema das armas antissatélite? A lei simplesmente não diz nada. É um silêncio ensurdecedor. E sem regras claras, sem leis atualizadas, o espaço arrisca-se a tornar-se numa espécie de Far West. Um território sem lei, onde a lógica do mais forte acaba por prevalecer e onde os conflitos e os danos ambientais podem escalar de uma forma muito rápida, com consequências que seriam, claro, devastadoras para toda a gente. O que nos traz então à reta final desta análise. A grande questão é: como é que vamos governar o futuro do espaço? Como é que vamos gerir este recurso, que é de todos, mas que está perigosamente à beira do conflito? Bem, o princípio que nos devia guiar, e que até está na lei internacional, é que o espaço é um bem comum global, ou seja, é considerado património de toda a humanidade. Um recurso que deve ser usado para o benefício de todos e que, em teoria, não pode ser apropriado por nenhuma nação. O problema é que a realidade parece estar a afastar-se cada vez mais depressa deste ideal. E isso deixa-nos com a pergunta final, a pergunta que vai definir as próximas décadas. Vamos conseguir honrar este princípio do espaço como uma herança comum? Ou estamos destinados a transformá-lo no próximo grande campo de batalha da história da humanidade? O futuro, literalmente, está em aberto.